Eu acho que a equação para o nosso sistema alimentar no Brasil, ela não pode esquecer, né? Ela não pode ser uma equação elitista, ela tem que ser uma equação que resolve o problema social primeiro, para depois a gente resolver problemas mais simbólicos, né? E aí a gente tem a gente tem algumas coisas assim que são super incríveis, porque, por exemplo, quando a gente tem o contato direto do produtor rural com as famílias ou com as pessoas, a gente elimina um monte de intermediários ali do meio e com isso o preço das coisas cai. Então veja que às vezes a solução ela pode parecer elitista no primeiro momento, mas no final das contas não necessariamente precisa ser dessa forma, porque a gente pode fazer com que com que quem precisa vender e quem precisa comer ganhem o máximo de valor daquilo que estão comprando, fazendo, por exemplo, saindo, né, do modelo tradicional, que é vender para diversos atravessadores, e passando a vender diretamente para o consumidor final. Fala pessoal, aqui é Kelson Douglas, fundador do Valim, começando a noite do primeiro dia do Valim Week Food Tech. E aqui comigo está a Cristina. Fala aí, Cristina. Deixa eu ver. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, que prazer estar com vocês aqui. Kelson, boa noite, obrigada pelo convite. Tá? Super feliz de estar com vocês, meus colegas mineiros. Aliás, amo essa região, assim, já fui algumas vezes. Que maravilha, Cristina. E, Cristina, já começando o nosso papo, queria que você falasse aí pro pessoal quem é você na fila do pão, por que você está aqui hoje? Olha, boa pergunta. Quem eu sou na fila do pão? Só mais uma garota latino-americana, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. Bom, eu sou mãe, sou engenheira de alimentos e sou fundadora da Senhora Inovadeira e da Tacta Food School, cofundadora da Tacta Food School, junto com meu querido sócio Daphne, e venho desde 2015 trabalhando, né, fazendo um movimento de uma certa forma social até, trabalhando para mexer nas cabeças das pessoas que trabalham na área de alimentos, principalmente dentro da indústria, para fazer com que essa indústria se renove, no Brasil, especialmente, e que ela seja mais transparente, inovadora e ética. Massa! É uma missão bem boa, assim, né? Assim, um pouco desafiadora, mas a gente né, segue idealista, né, e ativista para sempre, então a gente vai fazendo, né? Massa! E já pegando por aí, eu queria saber o seguinte, Cristina, você mora numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso né? mesmo. E seu sócio mora numa cidade do interior do Ceará. Ceará. E vocês trabalham com inovação, né? Sim. Dentro da cadeia alimentar e tal. Então, Sim. assim, como que é trabalhar com inovação, só que em uma cidade do interior, longe de um grande centro comercial da capital? Como que é isso? Tá, eu acho que é uma boa pergunta, Kelson. Eu até esses dias num grupo falei que sofro um certo preconceito em relação a isso, porque quando a gente trata de temas que são generalistas, como inovação, se espera que você esteja num lugar neutro, como se fosse São Paulo, né? A gente tem até um meme, não sei se você já viu, que fala assim, ó, arte brasileira. Aí essa arte é São Paulo, Rio de Janeiro, um pedacinho do sul de Minas. Arte regional, todo o resto do Brasil. Então, quem está fora desse eixo seria não neutro, e quem está lá naquele eixo é neutro. Talvez, para minha vantagem, eu morei muitos anos em São Paulo, morei 10 anos e pouco, quase 11 anos em São Paulo, então tenho muita vivência, né, nessa cultura, conheço muita gente de São Paulo e tal, por conta disso. Meu próprio marido é paulista e paulistano, minha filha é de Jundiaí, a minha filha mais velha. Mas sim, a minha experiência ela é positiva porque a internet me permite isso, né? Mas ao mesmo tempo ela tem seus percalços, né? Porque uma boa parte dos clientes de fato fica em São Paulo, a gente tem uma concentração de indústria lá, com certeza. Talvez nem só de indústria, mas também
escritórios corporativos das empresas, né, das matrizes, vamos dizer assim. E aí a gente tem isso. Agora, isso, digamos que seria um dos desafios que a gente encara, claro, pré-pandemia, agora tudo isso que eu estou falando a gente tem que colocar do lado, assim, né, porque essa dinâmica toda se alterou bastante por conta da pandemia. Agora, mesmo antes da pandemia, eu sempre entendi que, apesar da distância nos trazer para a Tacta, né, certas dificuldades de comunicação, é claro, né, de linguagem, inclusive, que a gente tem, obviamente, culturas bastante diferentes, a gente está nos dois extremos do país, né. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é a nossa grande fortaleza, no final das contas, porque a gente é capaz, talvez, de entender os extremos das necessidades dos nossos alunos, dos nossos clientes. A gente tem vivências extremas também. A gente acaba tendo perspectivas bem únicas e que culturalmente são importantes para dentro da Tacta. E aí eu acho que uma das nossas fortalezas é justamente essa, a gente ter se unido com um ao outro, né? Com uma pessoa que não é igual a gente, né? Eu me uni ao Daphne, que não é igual a mim, que não tem a mesma história que eu, que não tem nem a mesma formação que eu, e ele se uniu a mim, e da mesma forma tenho interesses diferentes dele, tenho vivências diferentes. Então, sim, eu acho que é também uma perspectiva até de uma certa forma decolonial, né? Pensar que não precisamos estar nos grandes centros para fazer coisas grandes. A gente tem aí grandes exemplos de empreendedores que não necessariamente estão em São Paulo, né? Que estão fazendo coisas aí pelo interior do país, e acho que talvez a Tacta seja um exemplo também de estar fazendo coisas que são relevantes no mercado onde atua, mas que não necessariamente tem uma sede lá em São Paulo. Apesar da gente atuar em São Paulo, bastante até. É massa. E já puxando aí para essa parte de atuação da Tacta, eu vi que vocês trabalham bastante com o Design Thinking, que é Sim. um termo que veio, pelo menos ele ficou bem conhecido por causa do campo da publicidade, né, da comunicação e tal. E depois foi parar também, né, dentro da ideia ali das startups, foi bem abraçado pelas startups e tal. E como que é, então, trabalhar com esse esquema do Design Thinking, só que para a criação de novos produtos alimentares? Como que funciona isso? Olha, uma coisa bem interessante, assim, até, não sei se você comentou no início, mas hoje eu sou mestranda em Design Estratégico, que é uma outra abordagem, é diferente do Design Thinking, né, então eu até estou aprendendo e estou trabalhando, até antes de começar a fazer a nossa live, eu estava num workshop com os colegas do mestrado, né, trabalhando num projeto aí para mães que trabalham na indústria de alimentos durante a pandemia. Mas trazendo para o mundo de alimentos, né, logo que eu criei o Senhor Novadeiro, logo que veio a ideia de lançar um site chamado Senhor Novadeiro em 2015, eu estava na China, né, eu comecei a me dar conta que essa galera que trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento, ela tinha pouco ou nenhum contato com as pessoas que iam consumir aquele alimento. Então, alguns dos primeiros textos que eu comecei a escrever para colocar minhas ideias para fora, assim, começar a construir o meu raciocínio, eles basicamente diziam isso, assim, tipo, vai numa gôndola de supermercado, alguém vai estar comprando uma mortadela, você tem que desenvolver uma mortadela, conversa com essa pessoa, né, tipo, se aproxima dela, tenta descobrir o que essa pessoa, por que ela está comprando essa mortadela e não a outra, né, descobre um pouco sobre essa pessoa. Eu nem sabia que o design tinha esses métodos. E tem um designer italiano que se chama Ezio Manzini, e ele fala que todos somos designers, e que existe esse design, que o design, dentro do design também se fala isso, que o design é uma capacidade humana, né? Então, mesmo que você não tenha um treinamento formal, você sabe projetar coisas na sua casa, por exemplo. Qualquer coisa que você projeta na sua casa, qualquer comida que você faz na sua casa, no final das contas é um projetinho de design. Talvez você não usou as técnicas e tal, mas dentro de você tem essa habilidade de projetar. Então, já tinha isso em mim, né? Essa ideia. Claro, eu tinha trabalhado 15 anos com pesquisa e desenvolvimento. É claro que eu sabia projetar coisas, mas também, talvez, não pela ótica do design. E ali eu estava começando a entender que a gente precisava, né, se aproximar desse consumidor, se aproximar desse usuário, né?
Só que não sabia ainda que o design existia. Foi nessa época que daí eu descobri, comecei a jogar isso na internet, sei lá, e aí eu descobri um artigo de uma pesquisadora holandesa, se não me engano, falando sobre como a indústria de alimentos não usava o design ainda e quais eram as potências, né? O que o design podia trazer para esse mercado. Bom, 6 anos se passaram quase, né? Desde 2015. Agora em setembro vai fazer 6 anos. E a indústria de alimentos continua ainda, assim, tirando restaurantes, que eu acho que já usam, assim, o food design de uma certa forma, mas a indústria como um todo ainda engatinha muito na aplicação do design como metodologia para inovação. E o design é super importante como essa metodologia, porque justamente ele tem essa visão, né, de não só de trazer as pessoas para o seu centro, tem essa metodologia do usuário no centro e tal, centrado no usuário, mas também porque ele vai te abrir um pouco, né? Acho que uma das coisas mais bonitas que o design pode trazer para essa indústria é a gente permitir um pouco de complexidade, permitir um pouco de criatividade naquilo que nós estamos fazendo, assim. Ainda é uma indústria muito conservadora. Então, eu acho que a gente deveria se aproximar mais do design. É interessante pensar que o design está fazendo sapatos, está fazendo cadeiras, está fazendo mesas, está fazendo geladeiras, está fazendo refrigeradores, né? Está fazendo televisões, está fazendo carros centrados no usuário, pensados em como o usuário o que ele necessita, ergonomia e tudo mais. E por que ele não consegue penetrar tanto dentro do mercado de alimentos, principalmente na indústria, né? Acho que esse é um dos meus... Inclusive, esse é o meu projeto do mestrado, mas esse é das minhas indagações. E uma das coisas que a gente faz dentro da Senhora Novadeira e da Tacta para ajudar essa cultura a penetrar dentro do mercado de alimentos é justamente os cursos, né, na área de Design Thinking, cursos curtos que façam as pessoas, pelo menos, se aproximarem rapidamente dessa abordagem, para que, eventualmente, elas se encantem por ela e possam, daí, seguir aplicando dentro dos seus processos de desenvolvimento de produtos, né. É interessante, você falou bastante de design, e acho que é interessante o pessoal que assistir entender também que quando a gente fala de design não é desenho, não é ilustração, não é só mexer no Photoshop, né? Que o design é uma palavra que inclusive ela é um pouco, ela não tem a tradução como deveria em português, porque o design é interessante deixar claro que o design é projeto, né? O design original é projeto, sim, não é desenho. Sim, até a gente nem traduz, né? Porque a tradução não seria perfeita. E sim, dentro da indústria de alimentos, até uma ressalva, existe design dentro da indústria de alimentos, mas ele está muito ligado ao design de embalagem e de rótulos, né? Uhum. Então, esse é o papel de design gráfico que a gente ainda tem, ou talvez de design de produto. E eu, ao menos, acredito que o design tem competências muito mais estratégicas para contribuir com esse mercado, né? Então, acho que a gente tem um caminhar aí e, com certeza, não é bom também, porque, através da comunicação, a gente também aborda uma série de problemas. Várias das questões que a indústria de alimentos hoje tem de dificuldade com o seu próprio público na questão de comunicação, então não é algo a ser renegado, vamos dizer assim. É só uma construção a mais, né? Existem mais papéis que o design pode ocupar dentro da indústria que não apenas o design gráfico. Sim. E você falou aí das embalagens, e aí eu já puxo para uma pergunta mais profunda aqui, assim, que a gente está falando de comida de verdade, né? A gente está falando de food tech, só que a gente fez questão de, no evento, a gente focar em produção de comida de verdade. Então, aí focar na agroecologia, no alimento orgânico e tal. Sim. Como que você vê que o produtor agroecológico, o pequeno agricultor ou o produtor orgânico, ele pode também inovar com um novo tipo de design de alimento? Ou seja, como que pode existir essa inovação fora da indústria de ultraprocessados, fora do agronegócio? Tá. Olha, eu acho que uma das questões que a gente pode pensar é uma proposta que se chama
sistema produto-serviço, né? Então, se eu sou um pequeno produtor de alimentos agroecológicos, orgânicos, né? Da floresta em pé, ou outras modalidades que a gente tem também de agroecologia, uma das questões que a gente pode pensar é: eu posso focar no produto, então esse é um nível de inovação, então, eu vou ter, sei lá, eu faço cenouras, aí eu faço mini cenouras, faço não, né? Planto mini cenouras, planto cenouras de cores diferentes, tenho sementes crioulas. Hoje eu até estava vendo uma coisa super interessante, um projeto que inclusive é de Minas, chama Projeto Criolo, que valoriza a questão das sementes de milho criolo, e daí está fazendo agora vários tipos de farinha, fubá, canjiquinha, fubá mimoso, a partir dessas sementes. Então, a gente pode olhar para o produto, né? E aí, tanto ampliar o leque de produtos plantados e produtos produzidos, né? Quanto agregar valor a esses produtos, como, por exemplo, esse projeto que eu está fazendo, inclusive, né, em Minas, agora não lembro mais qual é a cidade exatamente, eu vi hoje, inclusive, por coincidência. E aí eles agregaram valor ao produto, fazendo, não só vendendo o grão, mas vendendo a farinha desse grão e vários tipos de farinha, e aí trazendo também uma embalagem mais moderna, mais interessante, que tem mais a ver com o que a gente enxerga hoje e que, com certeza, talvez expressa melhor os valores que estão por trás daquela produção, né? Isso é uma forma, mas tem outras coisas que a gente pode fazer também, né? Que sair do produto e ir para as questões de serviço. Então, a gente pode... Existem alguns sistemas como o CSA, né? Community... agora vai me fugir o termo em inglês, mas basicamente um serviço de agricultura que é mantido pela comunidade, então você meio que vira sócio do agricultor, ou da cadeia de agricultores, e eles te entregam aquilo que for produzido naquele mês, né? Aí há uma combinação das entregas, então essa é uma forma da gente não só produzir, mas também entregar um serviço. Esse serviço é você ter uma relação específica com uma determinada fazenda ou grupo de fazendas, e essa fazenda me abastece, né, de alimentos. Esses dias eu vi um projeto até de um livro de um amigo meu chamado Rafael Tonon. O livro é As Evoluções da Comida, inclusive super recomendo, maravilhoso, curtinho, muito bom de ler. E ele fala sobre um projeto no sul da Espanha, no qual, e claro, isso obviamente com um olhar meio europeu, não sei até que ponto isso daí pegaria no Brasil, mas é algo para a gente pensar, né? As pessoas, elas querem saber de onde vêm os alimentos dela, elas não querem mais comprar as coisas no Ceasa, onde tudo se cruza e nada mais tem sentido. Então, nesse caso, a fazenda plantou lá uma série de árvores, não lembro mais qual era a fruta, era uma fruta de valor agregado na Europa, e aí cada pessoa adotava uma árvore, então ela recebia na casa dela a própria fruta ou produtos derivados daquela fruta da árvore que ela havia adotado. Então, era uma outra forma da fazenda se manter, né? Então, a gente está entrando num terreno em que, e acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente falar com esse agroprodutor, né? Produtor de pequena escala e tal. A gente está entrando num terreno em que não é mais só o produto que tem valor para as pessoas, mas também toda a história que tem por trás desse produto, também todas as conexões, todo o cuidado de produção que ele tem. A gente tem falado agora, obviamente, bastante de sustentabilidade, mas eu só queria fazer uma ressalva, porque senão esse papo fica mega elitista, né? A gente ainda está falando de um país que está no mapa da fome, né? Então, enquanto tem, né, uma galera, assim, falando sobre, e super bem, e precisa falar mesmo sobre agricultura orgânica, e essa agricultura que tem que ir para frente mesmo. A gente tem uma galera falando sobre a história, sobre rastreabilidade, sobre adotar uma árvore. A gente não pode deixar de olhar que tem muita galera, e talvez muito mais do que essas, passando fome, né? E ainda em situação mais vulnerável agora, nos últimos anos, né? Então, eu acho que a equação para o nosso sistema alimentar no Brasil, ela não pode esquecer, né? Ela não pode ser uma equação elitista, ela tem que ser uma equação que resolve o problema social primeiro, para depois a gente resolver problemas mais simbólicos.
né? E aí a gente tem a gente tem algumas coisas assim que são super incríveis, porque, por exemplo, quando a gente tem o contato direto do produtor rural com as famílias ou com as pessoas, a gente elimina um monte de intermediários ali no meio e com isso o preço das coisas cai. Então veja que às vezes a solução ela pode parecer elitista no primeiro momento, mas no final das contas não necessariamente precisa ser dessa forma, porque a gente pode fazer com que quem precisa vender e quem precisa comer ganhem o máximo de valor daquilo que estão comprando, fazendo, por exemplo, saindo, né, do modelo tradicional, que é vender para diversos atravessadores, e passando a vender diretamente para o consumidor final. Coisa que muita gente fez agora na pandemia, muitos agricultores fizeram, porque principalmente por causa do fechamento dos restaurantes, né, que era uma grande cadeia de desova da produção agrícola, né? Sim, não, ótimos pontos colocados aqui. O pessoal já está até mandando umas perguntas bem massa aqui. O Ale Barbosa mandou várias aqui, a gente pode abordar aí no final. Tem uma outra questão que eu tinha colocado aqui, e que tem a ver com tudo isso que você está falando também, né? Eu assisti recentemente aquele filme Super Size Me 2. Tá. Né, o primeiro foi bem conhecido, a Dieta do Palhaço, o cara ficou um tempão comendo só, né, comida do McDonald's e tal. E na Amazon Prime tem ali a parte 2. E aí na parte 2 ele aborda, o diretor de novo, né, claro, ele vai lá e monta a própria rede de fast food dele. E aí para isso ele mostra como é que é criado uma rede de fast food. E tem um momento interessante que é quando ele vai conversar com os designers da comunicação. E aí eles vão com o diretor em algumas lanchonetes e eles começam a mostrar como que as grandes redes de fast food e de alimento ultraprocessado, eles pegam elementos visuais e de comunicação de comida de verdade. Então, o tipo de fonte, usar mais o verde, usar um tipo de fonte que parece que foi escrita à mão, para dar uma impressão de que aquilo que eles estão vendendo é algo natural ou é algo muito mais saudável do que realmente é. Tá. E aí, nos últimos anos também, a gente tem visto, por exemplo, teve o surgimento do hambúrguer do futuro, né? Que também foi uma ideia que a grande indústria puxou para ela também. Então, com tudo isso em mente, você acha que tem a possibilidade da grande indústria de alimentos e do agro e tudo mais sequestrar essa pauta do alimento saudável, só que na verdade não é nem sequestrar, é tentar se fazer vender com base na comunicação, com base no design, com base na comunicação mesmo. Se vender como sendo algo que ela não é, como sendo algo saudável, como sendo algo interessante, e aí o produtor agroecológico, o produtor orgânico de verdade, ele sofrer com esse impacto dessa comunicação? Não, eu acho que isso já acontece, né? Acho que não é que é uma possibilidade, acho que a gente já vê isso. A gente tem uma série até nos primeiros eventos da Tacta, Horizonte 18 Food, teve uma jornalista que fez uma análise de um rótulo de um biscoito que se coloca como saudável. E aí na frente, ela foi mostrando os elementos visuais que estavam sendo utilizados, né? E aí na frente era tipo uma silhueta de uma mulher bem esguia e tal, até passando uma visão bem machista sobre a mulher também, né? Porque isso tudo vem junto, assim, é um bolinho de coisas, assim, né? E aí quando a gente vai olhar, e aí outras coisas, daí tipo grãos espalhados, como se estivesse no chão, ao lado do biscoito, na foto frontal e tal. E aí, quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, a tabela nutricional era bem questionável, assim, um monte de açúcar, um monte de carboidrato, e não tinha, assim, não era um produto realmente, assim, que você diria, nossa, né, esse aqui realmente é um produto, né, sei lá. Saudável não é algo, assim, que é fácil de ser dito, isto é saudável. É claro que é fácil de dizer, isto não é saudável. Mas aí dizer o que é saudável, talvez um pouco mais difícil, e eu gostaria de me abster de entrar nessa seara, porque isso, para mim, é muito importante que seja a seara das nutricionistas e dos nutricionistas. E eu sou engenheira de alimentos, e eu não gosto de me meter em temas que eu não domino, e acho que é um erro, inclusive, engenheiros de alimentos que fazem isso. E esse, para mim, é um dos grandes chaves, assim.
A gente tem uma concentração profissional muito grande de engenheiros de alimentos dentro das áreas de pesquisa e desenvolvimento da indústria. Mais de 51% dos profissionais dessa área são engenheiros de alimentos, enquanto que apenas 3% são nutricionistas. Então, um dos problemas que eu vejo é que esse ponto de vista, e por isso que eu marco, por isso que eu acho importante eu não me posicionar a respeito de o que eu acho que é saudável, porque eu não sou nutricionista, não tenho informação para tal, eu acho que é importante os engenheiros de alimentos entenderem isso, né? Mas assim... Só aproveitando o gancho, e por que você acha que tem pouco nutricionista, então, na indústria? Porque não... a gente tem uma indústria muito pragmática, a meu ver, assim, né? Então, o engenheiro de alimentos, ele dá conta de desenvolver o produto, vamos imaginar, do ponto de vista de P&D, não é nutricionistas na indústria. Eu estou falando especificamente quem trabalha em pesquisa e desenvolvimento de alimentos. Obviamente, tem nutricionistas que trabalham na indústria, em outras áreas, né? Então, existe essa concentração profissional, é uma coisa que a gente detectou ali no final de 2019, 2020, e o engenheiro de alimentos é um profissional, assim, muito bom, ele tem uma formação ampla, e ele é uma formação bem voltada para a indústria, então ele resolve muitos dos dilemas que são necessários para desenvolver um produto, o que é ótimo, né? Mas o que eu acho que é talvez, uma oportunidade de melhoria, digamos assim, é que, obviamente, que uma equipe de inovação trabalha melhor se ela for multidisciplinar. Ela não é que trabalha melhor, ela tem melhores resultados. Né? Então, se a gente quer resultados diferentes dentro da indústria do que a gente tem hoje, para mim é ponto pacífico que a gente precisa ter mais nutricionistas trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento. Isso eu já falei em vários eventos, em várias lives, inclusive com os sindicatos de nutrição também. É um problema, assim, a gente precisa ter mais nutricionistas trabalhando dentro de P&D, porque são nessas áreas que são criados os alimentos industrializados, né? E aí... eu acho que sim, eu acho que é fácil, né, uma empresa que tem um marketing bem estruturado se apropriar de elementos visuais, e o consumidor, ele é o que a gente chama de hipossuficiente, né, ele não tem todas as informações na mão. Quem tem essa informação é a indústria, sempre né, as empresas é que têm as informações sobre aquilo que elas estão vendendo, seja na área de alimentos ou não. Quem está comprando é sempre considerado hipossuficiente dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Porque quem sabe o que vende é quem está vendendo, e o consumidor tem pouca condição de saber todos os meandros daquilo que ele está comprando. Então, é muito importante, sim, então, só voltando ao meu raciocínio, a indústria pode se apropriar desses termos, como você falou, né, desses elementos visuais que remetem a coisas saudáveis, e o consumidor não necessariamente, por ser hipossuficiente, vai ter condições de perceber que ele está comprando gato por lebre. Por isso, tão importantes são as políticas públicas de defesa do consumidor, né? Por isso que, por exemplo, o Guia Alimentar Brasileiro é importante, a rotulagem de alergênicos é importante, importantíssima, inclusive, a rotulagem de lactose, de glúten é importante, e agora, no ano que vem, começa a entrar em vigor uma legislação que é a rotulagem nutricional frontal, que também é uma outra legislação que visa trazer um pouco mais de clareza sobre alimentos. Não é nem sobre alimentos saudáveis, novamente, né? É mais fácil a gente dizer o que não é saudável do que dizer o que é saudável. Então, ela vai trazer clareza sobre alimentos que têm muito sódio, muita gordura ou muito açúcar. E aí ela começa a entrar em vigor no ano que vem. Muito bom, adorei. Inclusive o Ale, ele comentou aqui que gostou bastante tá aqui, ó, gostou do comportamento super responsável e dessa ponderação entre nutricionistas e engenheiras de alimentos. Obrigada, Ale. Assim, eu não sou muito corporativa, vamos dizer assim, né? Eu sou mais de me juntar com a galera, assim. Então, eu sempre achei muito... talvez seja por causa da minha formação. Eu tive o privilégio de estudar numa faculdade federal, e quem teve essa oportunidade na vida sabe que é um celeiro muito rico de contatos com outros cursos. Então, eu me lembro, por exemplo, de ter contato com a galera de geologia, matemática, física, ciências sociais, filosofia, nutrição, farmácia, todas as engenharias, é claro, né? Só para me lembrar alguns. E eu acho que era desses debates que a gente tinha, inclusive fora de sala de aula, ou dentro de sala de aula,
que a gente se enriquecia, né? E aí eu acho que eu fiquei com isso para a minha vida, assim, de que esse debate um pouco mais plural, ele é mais interessante, assim, eu acho que é mais promissor também. Mas eu queria só comentar uma outra coisa também, né? Eu tinha até montado uma apresentação aqui para nós e eu ia falar um negócio, mas deixa a apresentação lá, é melhor a gente conversar. Quem é que mais aguenta ver slide, né? Mas eu queria trazer um negócio desses últimos quase 6 anos, né? Desde que a gente criou a Senhora Inovadeira. Eu me lembro assim que no início eu ficava assim até meio assim, tipo, coração palpitando, quando eu via fundador ou fundadora de startup de alimentos, né? Eram os meus ídolos, porque eles estavam mudando o mundo e fazendo acontecer a revolução de alimentos que eu acreditava que eu estava fazendo via Senhora Inovadeira e Tacta. Só que com o passar do tempo eu comecei a perceber que, infelizmente, muitas dessas startups que a gente acha que são moderninhas e que são super legais e a gente super compra e paga caro, na verdade, já nascem com cabeça de Big Food. Então, assim, elas não necessariamente, só porque é uma startup, ou até só porque é um produtor rural, não necessariamente a gente está, não necessariamente essas pessoas, por serem pequenas, estão produzindo alimentos saudáveis. Vou te dar um exemplo, assim, da minha casa. Um dia, minha família tem um pedaço de terra aqui perto de onde eu moro, numa cidade chamada Bom Retiro, e lá tem um galpão onde guarda os insumos e tal, né? E um dia eu tô olhando aquele galpão, e minha mãe com uma horta, né? E a minha mãe, eu olhando aquele galpão, assim, aí eu tinha um vidro de maionese, um vidro lá de pepino, reutilizado e com uma etiqueta na frente, escrito assim, Roundup. E aí só que Roundup, né? Aí eu não acredito. Sério que isso aqui é Roundup? Deu, mãe, o que é isso aqui, mãe? Isso aqui a gente põe ali na horta para tirar muito isso, a gente põe para tirar. Tá, mas e aí não tinha um rótulo, não tinha jeito de colocar, não tinha nada, estava guardada no meio de tudo, né? Tá, mas assim, tu põe e quanto tempo depois tu colhe? Não, a gente põe, no dia seguinte não tem mais isso nenhum. Sei lá o que ela me respondeu, não me lembro mais exatamente, assim, né? Mas isso é para falar um pouco sobre, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos. É óbvio que a monocultura, é óbvio que esse uso acontece muito lá, mas também acontece por falta de informação no campo, mesmo nos pequenos negócios. Então, na verdade, a gente precisa de uma mudança cultural na mentalidade dos empreendedores e empreendedoras de todos os tamanhos, não só dos grandes, mas também dos pequenos, porque já havia minha cota suficiente de pessoas, de pequenos produtores de alimentos, que infelizmente colocam, por exemplo, informações erradas no rótulo, que eles sabem que estão errados. Eu já vi, por exemplo, pessoas que mandam, mas como é que eu vou fazer com esse produto? Mas está contaminado com salmonela. Não, mas eu vou mandar para o mercado mesmo assim. E aí colocam a vida do consumidor em risco, porque salmonela é debilitante, inclusive leva à morte. Então, eu já vi, assim, a minha parcela, assim, de coisas, né, ao longo dessa jornada aí, para saber que não é um problema da grande indústria. Não estou dizendo que não é um problema delas, eu estou dizendo que ela não tem... eu estou mal fraseando a frase, mas eu quero dizer que não é um problema isolado da grande indústria. Ela tem esse problema, com certeza. Mas também temos esse problema disseminado, que é a lógica do capitalismo, né? Disseminado por toda a produção de alimentos. E aí, a lógica do capitalismo super funciona se eu estou produzindo, sei lá, vidro para janela, sei lá, roupa e outras coisas. Até nem sei se para isso, né? Mas quando a gente está falando de alimentos... a gente está falando de algo que é inerente à vida, né? Então, me parece que a função social não pode ser esquecida, né? E eu acho que infelizmente, muita gente que entra como empreendedor e empreendedora na área de alimentos esquece que o alimento tem um papel social fortíssimo, assim, de manutenção da vida, de resgate da dignidade, né? Fica com fome. Fica 2, 3 dias com fome, né? Para saber o que acontece com a tua dignidade, com a tua visão de ti mesmo e tal. Então, às vezes eu acho que tem empreendedores e empreendedoras que entram para empreender na área de alimentos, porque ela tem uma baixa barreira de entrada, quase todo mundo sabe cozinhar e consegue fazer um bolo para vender.
mas não necessariamente estão imbuídos da responsabilidade social que deveria haver para esse tipo de empreendimento, né? E no caso específico de startup, tem um plus aí, que é startup, ela tem que ser escalável. E aí, como que você pensa em escalar um produto alimentar de forma rápida, igual é pedido para ser feito dentro do sistema de startups? Como que você vai escalar uma coisa de uma forma que leva mais tempo e que pode ter um alimento que não vai ter naquela época? Então, o próprio sistema de startup, acho que ele não bate muito com que essa parte da alimentação, não vou nem falar saudável, mas essa parte da alimentação, né, sem agrotóxico. Né? Como que você vai escalar isso de uma forma... fica mais difícil, não é que não dá para fazer, só que é muito mais difícil. E quanto mais startup tiver fazendo isso, menos chance vai ter, né? Eu acho, Kelson, que qualquer startup de produto vai ter esse mesmo problema, porque se você vende sapatos, se você vende roupa e você é uma startup, você também tem um problema de escala para você produzir. A questão é que a regulação em cima de alimentos é muito maior do que a regulação em cima de roupas. Então, roupa você pode fazer em qualquer galpão aí, não tem, eu desconheço ao menos essa legislação, mas imagino que não exista legislação que regule as condições sanitárias para produzir roupa. Claro, condições trabalhistas, sim, mas sanitárias, né, de como é que tem que ser as paredes do lugar, como é que tem que ser o ralo do lugar, como é que tem que ser a porta do lugar. Agora, para alimentos, sim, alimentos tem. Claro, novamente, é um produto relacionado à vida, manutenção da vida, então a gente tem regras sanitárias para todos os produtores de alimentos, de todos os tipos de cadeia, e isso é uma dificuldade quando a gente precisa escalar. Uma solução que se estabeleceu nos Estados Unidos, que é um mercado, obviamente, muito mais maduro do que o nosso, inclusive no sistema, inclusive em relação às startups, são os co-packers, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma rede de co-packers bastante grande, estabelecida, distribuída pelo país inteiro, em que essas startups, basicamente, elas não produzem nada, quase nenhuma startup produz o seu próprio alimento nos Estados Unidos, ela sempre compra espaço, né, e compra produção de algum co-packer que já é especialista naquilo. Então, vamos dizer, aquele cara lá é o produtor de maionese, ele produz maionese para várias marcas, e aí o trabalho da startup é fazer aquela marca crescer, para daí, se necessário, um dia, montar a sua própria fábrica. Isso no Brasil existe um pouco, porque, de modo geral, as fábricas de alimentos, as que têm capacidade ociosa, terceirizam, né? Isso é o lado bom do brasileiro ser muito pragmático, né? Então, havendo dinheiro envolvido, ele vai. Mas isso não é algo que seja muito claro, assim, nos Estados Unidos essa rede de co-packers, ela está bem estabelecida e ela é clara, as empresas inclusive se vendem como co-packers, elas basicamente só são co-packers. No Brasil a gente já tem algumas empresas que se vendem dessa forma, inclusive apoiando com projetos de inovação na área de alimentos, mas ainda são, assim, dá para contar nos dedos de uma mão, talvez, as empresas que são puramente co-packers. Isso quer dizer que se eu sou uma marca de, sei lá, bebidas veganas, talvez eu vou ter que descobrir qual é o equipamento, qual é o processo que eu tenho que utilizar para as minhas bebidas veganas. Aí eu vou ter que descobrir onde tem fábrica que tem aquele equipamento, aquele processo no Brasil, bater de porta em porta para descobrir se eles teriam interesse de terceirizar a minha bebida vegana no volume que eu quero vender. Porque às vezes também são equipamentos gigantescos que não dá para produzir em pequena quantidade. Então, essa estrutura de co-packers, que seria importante para esse sistema de startups brasileiros, ainda não tão bem estabelecida. E um exemplo bem clássico disso é a Fazenda Futuro, que você falou antes, né? A Fazenda Futuro usa um co-packer para fazer o seu alimento, né? Então, eu não sei até que se eles não compraram a fábrica, mas pelo menos iniciou fazendo os hambúrgueres num co-packer, que era até umas alunas nossas, assim, que estavam no início da operação, foi bem interessante até acompanhar. Mas o que eu estou trazendo é que a gente ainda, como ecossistema, para quem é startup, foodtech,
ainda vai encontrar um ambiente que é mato, assim, que um pouco tem que ser desbravado, que já existe algumas coisas, né? Também não é tanto mato mais assim, mas que não é esse ambiente que tem nos Estados Unidos super bem já azeitado, a gente sabe quais são os co-packers, eles estão acostumados a fazer, né? Então, nos Estados Unidos até coworking de cozinha tinha, que você podia alugar, tinha algumas cozinhas que você podia produzir naquelas cozinhas, inclusive não só refeições, mas alimentos industrializados para vender em supermercado, com todas as licenças necessárias. No Brasil tinha uma, em São Paulo, que é a Oficina da Mesa, mas por conta da pandemia eles fecharam e agora estão operando em outro sistema, né? Massa, muito bom. Eu vou puxar aqui uma pergunta do Ale, que acho que tem a ver com esse último tópico que você colocou. Para além das certificações e processo de controle de produções, quais são os outros processos de garantia de responsabilidade de empresas food tech? Olha, que pergunta complexa. Garantias de responsabilidade. O que ele quer dizer com garantias de responsabilidade? Olha, eu vou tentar responder isso de uma forma mais genérica, mas se eu estiver assistindo ainda, quiser explicar o que ele quis dizer aí com garantias de responsabilidade, mas assim, a legislação para a área de alimentos, ela é bastante grande, né, bastante extensa, não é fácil de ser entendido, inclusive, infelizmente, é um pouquinho um emaranhado, boas práticas, tá? E aí, dentro dessa legislação, a gente tem a legislação de boas práticas de fabricação, que vai falar, que é o mínimo do mínimo, assim, é o nível mais rasteiro de qualidade que a gente pode falar dentro da área de alimentos, que vai falar sobre lavar a mão, usar touca no cabelo, vai falar sobre também as instalações e tal, e tudo que a gente precisa ter para minimamente produzir um alimento que não vai causar nenhum tipo de desconforto ou doença no consumidor. Mas a gente pode ir além disso, né? Depois das BPF, que a gente fala, as boas práticas de fabricação, a gente tem um outro nível de segurança de alimentos, que é o HACCP, que daí já é uma análise um pouco mais profunda, que vai olhar, assim, né, detalhadamente para dentro do alimento, para o processo do alimento, e tentar descobrir quais são, vamos dizer assim, os pontos fracos dele, né? A gente chama pontos críticos de controle, e aí a gente vai e monta uma operação para controlar esses pontos críticos de controle, que seriam os locais desse processo, os momentos desse processo nos quais a gente poderia prevenir, por exemplo, o aparecimento de uma salmonela, poderia matar essa salmonela naquele processo, por exemplo, uma esterilização. E aí, se por acaso esse processo desvia de alguma forma, a gente sabe que tem o risco do alimento estar contaminado. Mas tem outros níveis, né, de segurança e de qualidade. A gente começa a falar sobre sustentabilidade na produção de alimentos, né, que no final das contas também é uma questão de responsabilidade. A gente está falando também de responsabilidade em relação, por exemplo, a populações quilombolas, ribeirinhas, a populações indígenas, né? De que forma que a nossa produção de alimentos não está desalojando todos esses povos, né? A gente pode falar também de responsabilidade sobre o futuro, e aí até eu escrevi um texto lá no Senhora Inovadeira, que a gente tem que falar sobre as consequências da inovação, né? Porque a gente é muito pró-inovação, a gente tem um viés pró-inovação fortíssimo, a gente acha que porque a inovação ela deve ser adotada. Isso não é verdade, nem toda inovação é boa, né? Assim, o exemplo mais clássico é a bomba atômica, era uma inovação, mas não era nada boa. Mas a gente tem vários outros exemplos que não foram, que parecem que não parecem que tiveram consequências que tiveram, mas tiveram. Por exemplo, a fome na Irlanda, que matou milhões de irlandeses no final dos anos, no final do século XIX, ela é, de uma certa forma, uma consequência do barco a vapor, porque o barco a vapor diminuiu a viagem entre os Estados Unidos e a Europa, e com isso ele foi capaz de trazer um fungo dos Estados Unidos para a Europa, para a Irlanda, no caso especificamente, que vivia basicamente à base de batata, e aí esse fungo atacou as plantações de batata e dizimou essas plantações. E aí, claro, num sistema imperialista também, que a Irlanda vivia e vive ainda
em relação à Inglaterra. A Inglaterra, sabendo que estava passando uma fome lá, não mandou comida para a Irlanda naquele momento, né? Então, milhões de pessoas morreram. E um dos motivos foi a inovação do barco a vapor, que fez com que esse fungo não morresse durante o trajeto, porque antes ele morria. E aí, como o barco a vapor começou a vir mais rápido para a Irlanda, esse fungo chegou vivo e foi capaz de dizimar essa produção de batata, assim. Então, a gente, às vezes, quem está inovando não necessariamente percebe quais vão ser as consequências, porque até teria que ter um pensamento de futurismo, tem que ter um pensamento sistêmico bem azeitado para conseguir enxergar esse olhar lá na frente. Mas a gente deveria ter responsabilidade sobre o futuro também, porque com as coisas que a gente cria, com os alimentos que a gente desenvolve, com os projetos que a gente faz, a gente está criando novos mundos. Esses mundos que a gente está criando vai ser o mundo onde os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, os netos dos nossos filhos vão viver no futuro. E a gente que está criando esse futuro, né? Então, a gente deveria ter essa responsabilidade também com o futuro, né? Não só com o presente. Não, total. Concordo totalmente. Por último aqui, já está chegando o nosso final aqui, eu acho que tem uma outra pergunta interessante que o Ale mandou no chat, que é como que as tecnologias de informação e comunicação, como a internet, podem contribuir para essa agenda, considerando as limitações de acesso em zonas rurais e como ficaria restrito se ficaria restrito ao ambiente urbano. Isso aqui a gente até comentou no começo, né, do nosso papo sobre, mas a gente focou mais na grande indústria versus pequenos agricultores e tal. E aí, eu acho que essa pergunta dele a gente pode até fazer um link aí com o que você tinha comentado sobre o pequeno agricultor também usar agrotóxico, né? Ele também ser o cara que usa isso. Será? Não é todo, né? Por favor, eu odeio generalizações, né? Sim, é só falar que ele também usa. Ele também usa, né? Ele também pode usar. Sim, e aí seria que esse acesso, além disso que o Ale está perguntando, será que esse uso... você tem um campo maior de uso de internet na área rural, será que levaria um conhecimento melhor para esse público também sobre os problemas de utilização de agrotóxico e formas de não se utilizar? Eu acho que a motivação para o uso de agrotóxico não tem a ver com falta de conhecimento exatamente. Talvez eu tenha falado isso antes, mas me parece que não é exatamente isso que leva a pessoa a usar agrotóxico. A falta de estímulo em não usar. Então, por que a minha mãe usa agrotóxico? Ela não tem nenhuma barreira para não usar. Ela até sabe que o agrotóxico faz mal, ela não quer comer comida com agrotóxico, mas ela não se dá conta, no caso da minha mãe, de quão pesado o agrotóxico pode ser na nossa vida, né? Mas no caso do agricultor que está vivendo comercialmente, não é o caso da minha mãe, que tem uma horta, né? Mas o agricultor que está vivendo comercialmente da sua produção, se a diferença de preço entre o produto com agrotóxico e o produto sem agrotóxico for muito baixa, ou se der muito mais trabalho para produzir sem agrotóxico, ou se não houver nenhum tipo de mecanismo de verificação de se aquela horta de fato é orgânica, vai depender muito de uma questão pessoal, de uma visão pessoal do agricultor ou da agricultora sobre o mundo que essa pessoa quer criar e deixar para os filhos. E aí, claro que, obviamente, temos várias pessoas mega engajadas com a causa e tal, e que querem, mas também temos pessoas que só são medianamente engajadas. Elas estão em cima do muro, vamos dizer assim. E aí começa a vir uma praga e que dizima a tua plantação e tu precisa pagar tuas contas, os boletos continuam chegando, as crianças estão com fome. Então, a gente precisaria... É muito importante a gente entender que nenhuma solução na área de alimentos vai se dar pontualmente, porque a gente está falando de um sistema. Então, a gente precisa de soluções sistêmicas que passam por mais acesso à educação, por mais acesso à cultura internet, por mais sistemas de apoio para conhecimento. Por exemplo, a minha mãe, uma das questões que ela fala é que não existe agroecologia. Ela diz que todo mundo que fala que faz agroecologia, ela está mentindo. Claro que eu sei que não é verdade. Daí eu falo, mas mãe, existe tanta tecnologia para a produção orgânica, só tu que não conhece. Não, isso nada é verdade, ela fala. Então, existe, é claro, a necessidade de expor as pessoas
a mais informação, a mais treinamento. Existe também uma necessidade de manter o jovem no campo, porque isso é uma outra coisa, quem vai fazer essas mudanças, muitas vezes são novas gerações que têm uma cabeça, e não é porque são jovens, né, não é isso, mas é porque estão mais expostas também a questões do nosso momento, né, a minha mãe, meu pai, né, as pessoas da idade, da geração dele, foram expostos a outras questões na vida deles, então para eles outras coisas são importantes. Já na nossa geração, ou nas gerações mais novas que a nossa, né, já que no meu caso eu já não cozinho na primeira fervura, a gente está sendo exposto a outras questões que envolvem, por exemplo, sustentabilidade, respeito a todos os povos, né, equidade, justiça social, coisas que não necessariamente eram problemas para as gerações anteriores. Então, por isso que a manutenção do jovem no campo também tem a ver, por exemplo, com a gente ter um outro sistema alimentar. Também tem a ver com, por exemplo, políticas públicas que promovam a valorização desse tipo de alimento, né? Feiras onde possam ser escoados esses alimentos, tecnologias que permitam que esses alimentos cheguem ao consumidor final, que essas pessoas consigam maior valor agregado pelo esforço que elas fizeram para não usar agrotóxicos, por exemplo, né? Então, um sistema, uma solução para a gente ter mais alimentos de verdade, como vocês, como a Valinho Week Food Tech está se propondo, ela tem que ter uma visão sistêmica, não faz sentido a gente olhar só para um ponto da cadeia, né? E, a meu ver, tem que olhar para esse sistema com um olhar de futuro, né? Pensando principalmente na nossa responsabilidade para as novas gerações. Oh, maravilha. Cristina, como disse a Cíntia aqui nos comentários, muito interessante te ouvir, pontos maravilhosos. E aí, para a gente fechar sua participação aqui, acho que é interessante você falar qual que é o futuro agora, final de pandemia, pós-pandemia, da sua empresa, a Tacta Food School. Como que vai andar agora para frente? Como que tá a sua agenda? Você falou que tá cheio de eventos online até o final do ano. Meu Deus, Jesus Maria José. Sim, muitos eventos até o final do ano. Começou na semana passada com um evento no Sebrae, e esse evento agora com vocês. Obrigado pelo convite. E aí vamos até, pelo menos novembro, eu acho, com quase um evento por semana. Olha, vou te dizer que a Tacta ela adotou a seguinte postura. Nós somos uma escola e um hub de projetos na área de alimentos, né? E apesar de toda a nossa operação ser online, até a pandemia, os nossos, principalmente cursos e serviços, eram ofertados presencialmente. Inclusive, a Cíntia é uma das nossas alunas queridas, dos primeiros cursos, inclusive. E aí, com a pandemia, a gente, em 45 dias, eu acho, depois da declaração, lançou o primeiro curso online, e aí, a partir daí, surgiu mais um monte de cursos, a gente está executando toda a nossa operação online. E essa mudança de paradigma veio em muito boa hora, porque uma das questões que a gente tinha antes presencialmente era que, às vezes, a gente não estava com o curso certo, no lugar certo, na hora certa. Porque, eu preciso fazer um curso de HCP, mas eu estou em São Paulo, e eu estou dando curso em São Paulo, e a pessoa está lá na Paraíba. E ela não tem como se deslocar até São Paulo. Mas eu também não faz sentido fazer um curso na Paraíba naquele momento, porque eu não tinha uma turma formada especificamente na Paraíba, vamos dizer assim, né? A gente tinha cursos em Fortaleza, temos cursos, né? Em Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Campinas, Lajeado, né? Então, a gente já tinha uma cobertura, assim, razoavelmente grande, mas, é claro, não estávamos ainda em todas as cidades, nem em todas as capitais do país. Era uma meta para 2020. Já tínhamos feito um primeiro evento em Recife e também íamos começar com cursos no Rio de Janeiro. E aí, potencialmente, Goiás também era um outro local, Goiânia, principalmente, era um outro local para o qual a gente estava olhando. E aí veio a pandemia e a gente começou, e uma das nossas preocupações, porque o nome da empresa é Tacta, porque vem da questão de tato, né? A gente quer pegar o conhecimento com a mão, a gente faz muita coisa prática, muita aprendizagem ativa, né, nos nossos cursos. A nossa preocupação era, como é que eu vou fazer isso online, né? E assim, não dava, assim, a gente ia protelando o sonho do online, até que a pandemia nos obrigou, né?
E aí põe a cabeça para pensar, assim, vamos ser criativos, como é que a gente vai fazer esses cursos serem práticos, né? Mão na massa no online, o que eu vou fazer para isso acontecer? E aí, no final das contas, a gente até já fez protótipo online, assim, foi uma coisa muito louca, os alunos fazendo, né, degustação online, protótipo de produto online, com fotos rolando, trabalhos em grupo online, a gente já fez coisas incríveis. Na semana passada, inclusive, a gente finalizou um curso novo, que é Gestão Estratégica de P&D, e no final do curso a gente chamou o diretor de P&D da M. Dias Branco e a gerente de P&D da Cacau Show, e ambos colocaram um desafio para os grupos, e aí os grupos em 10 dias tinham que resolver o desafio e apresentar para eles. E aí o grupo com a melhor nota ganhou um troféu e tal, para receber em casa. Então são coisas que no presencial às vezes a gente não consegue fazer, porque eu não tenho agenda de disponibilidade daqueles profissionais para irem lá no presencial, naquele dia, naquela data, naquela cidade, né? E assim a gente tinha 60 alunos com a possibilidade de interagir com esses profissionais aí que são referência no mercado e 60 alunos que estavam querendo justamente se formar como gestores mais estratégicos na área de P&D, né? E ainda nessa turma a gente tinha gente de Portugal e da Alemanha, do Brasil inteiro, então a questão de networking muda completamente, né? Então, eu acho hoje que a gente, não é que a gente, assim, tipo, transformou os nossos cursos em online. Não, na verdade, a gente criou outras oportunidades online, a gente criou outros modelos de ensinar pela internet, e a gente está encontrando, na verdade, uma série de vantagens em fazer isso, assim, e está entregando, talvez, bem mais valor do que a gente conseguia entregar antes pelas limitações que o presencial nos dava. Então, hoje, eu olho para um futuro bem promissor, assim. Vamos continuar tendo coisas presenciais no futuro? Acho que sim, mas acho que a maior parte dos cursos vai fazer mais sentido ser mista, híbrida, né? Porque assim também, depois a gente ter se acostumado tanto a ter aula e ter reuniões online, eu não vou querer tanto sair da minha casa, dirigir 3 horas, ficar num hotel, pagar não sei o quê, dormir mal, sendo que eu podia fazer isso em casa, e daí estava de boas, e daí naquele dia eu faço isso, porque é o dia da reunião da turma, uma vez por mês e tal, vamos dizer, né? Então, eu acho que a gente vai ter outros modelos para o futuro, assim, pelo menos é isso que eu vejo, mas eu acho que as possibilidades que a internet abre para quem trabalha com educação, mas no nosso caso é de adultos, né? Não estou falando de educação infantil, que isso é completamente diferente. Mas as possibilidades que a internet abre para a educação de adultos, acho que ela é muito interessante, assim. O convencimento para fazer a pessoa sair de casa depois vai ter que ser maior, né? Esse que é o lance. Não vai deixar de existir a necessidade, só que o convencimento tem que ser mais forte. Eu sou um exemplo, assim, né? Tipo, até o escritório da Tacta aqui em Lajeado, as meninas estão trabalhando no escritório porque elas preferem, mas eu, assim, enquanto eu não estiver vacinada e a pandemia continuar, eu prefiro, assim, o máximo possível ficar na minha casa e me resguardar. E assim, eu consigo fazer tantas coisas, assim, eu consigo ter tal produtividade só pelo simples fato de não ter o tempo gasto para ir até o escritório, né? Acho que a gente não se dá conta de quanto tempo a gente gasta para pegar o carro, ir até o escritório, estacionar, depois pegar o carro de volta, vir para casa de volta. Isso que eu moro em Lajeado. É uma cidade que em 10 minutos eu cruzo ela uma vez, 10 minutos eu cruzo de novo, 10 minutos eu cruzo de novo. É uma cidade de 10 minutos. Eu sempre cruzo ela em 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo. Imagina São Paulo, que às vezes as pessoas levam 2 horas para chegar num lugar. Não faz sentido. Essa é a medida da nossa improdutividade. Se a gente está falando que o Brasil precisa melhorar a competitividade, uma das questões é que a gente precisa rever esse modelo que faz as pessoas ficarem 2 horas dentro de um carro. Não tem produtividade aí, nenhuma. Isso é valor jogado fora da vida das pessoas, né? Exatamente. Cristina, sério mesmo, um prazerão gigante ter você aqui nesse primeiro dia do Valinho Week. Espero de verdade que em algum outro momento a gente consiga conversar mais, ter outros eventos juntos, porque assim, foi muito bom, muito produtivo, muito forte esse papo aqui. E espero tudo de bom aí para você, para sua empresa, para seus sócios, para todo mundo que está junto com vocês.
Tá certo, Kelson, muito obrigada. Eu tenho grata prazer de estar aqui com vocês. A Cíntia e a Débora, queridas, que estão nos assistindo também, muito obrigada por estarem aqui. E adorei a programação, vou assistir as próximas lives que nós teremos aí. Parabéns também pela programação, super rica. E aí, se eu puder, né, eu ia convidar no final de agosto, nós vamos ter um evento na Tacta que se chama Happy Food Tech Tacta. Eventualmente, as pessoas que estão assistindo podem gostar desse assunto, ele é um evento mais técnico. Então, lá no site da Tacta já está com inscrições abertas, valores módicos, acho que está no primeiro lote, R$75, assim. E tem mais de 30 palestras de pessoas do mundo inteiro para falar sobre novas tecnologias na área de alimentos. E também muitos empreendedores vão vir falar sobre os seus negócios, então acho que vai ser bem legal. Se quem tiver interesse pode entrar no site da Tacta, está na página, na home lá, que vocês vão achar com certeza. Eu vou colocar aqui no link depois também, nos comentários. Legal, obrigada. Obrigada, Kelson. Beleza? Então tá, abração, muito obrigado, e para todo mundo que está aí acompanhando, amanhã tem mais, vai ter mais papo sobre food tech, inovação e comida, e colhem lá com a Tacta também. Então tá bom, beleza. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau.